Nós estamos entrando? É. Página Márcia Criando? Boa noite a todos. Boa noite a você que já está me assistindo. E boa noite a todos que vão me assistir numa outra hora. Vão pegar essa live aí no YouTube, no próprio Face, e vão me ouvir. Então, meu boa noite a todos que estão vendo e que vão ver posteriormente a essa live. Eu venho fazer essa live com uma única intenção. Nós estamos aí próximo à eleição municipal de 2020, onde nós vamos eleger aí prefeito, vice-prefeito e vereadores na nossa como no Brasil todo. E nós entramos agora, então, na reta final, né? Hoje é dia 3, nós estamos aí há 12 dias das eleições municipais, e eu venho aqui afirmar hoje o meu nome para candidato a vereador nessa eleição agora de 2020. A minha motivação é sempre a mesma, mas eu tenho que relatar para você que está me ouvindo, internauta, nesta noite, que para quem trabalha por conta própria como eu, é muito difícil realizar uma campanha para vereador, ou seja, nós estamos vivendo um momento atípico, a própria situação de saúde mundial não permite reuniões, né? A internet está sendo aí um meio, um canal muito usado para que a gente chegue até ao eleitor, mas além disso, existe algumas possibilidades, eu poderia estar visitando amigos, familiares, mas eu trabalho por conta própria, né, e isso torna impossível praticamente que eu faça algumas visitas, né, que eu saia distribuindo materiais, também não tenho recursos para realizar, para contratar pessoas para estar distribuindo esses materiais, e pela situação, né, eu trabalho por conta própria e gera minha renda no dia a dia, eu costumo falar que é no quilo a quilo, né, eu trabalho com material reciclável, então é no quilo a quilo que eu vou juntando semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e gera minha renda e dos meus que trabalham comigo. Citei aqui que eu não tenho dinheiro para recursos, mas quero afirmar ainda que eu tivesse, eu acredito que o voto, ele não deve custar nada, tá? Hoje isso está um pouco menos, né, no meio de campanha política, até alguns anos atrás, hoje ainda tem algumas pessoas que fazem isso, algumas eleições atrás, tinham pessoas que investiam aí milhões em suas campanhas, mas nós estamos vendo o resultado de tudo isso hoje, no Brasil mal governado, o Brasil governado por pessoas que na campanha transmitiam uma imagem e depois que assume transmite hoje. Eu tenho uma preocupação em particular com a nossa cidade, nós estamos vivendo um momento atípico, a nossa política, até bem pouco tempo, ela era uma política limpa, saudável no nosso município, mas nós já não estamos vendo isso mais, né? Nós temos aí alguns candidatos a vereadores, inclusive vereador na vereança atual, tá? Com registro de indeferido, por questões jurídicas, né? Nós temos 2 vereadores aí em situação de indeferido, a candidatura deles por problemas judiciais. Nós temos aí 2 candidatos a prefeito, um em situação cassada, né, e outro inelegível por problemas jurídicos.
Ou seja, e o que mais me chateia é que essas pessoas, elas acham que estão acima da lei, né? A gente vê aí a maior citar o nome, porque quando o candidato põe o nome dele à disposição para a eleição, ele torna o nome dele a público, então isso não tem nenhum problema, nós estamos vendo a situação mais evidente nesse momento, é o prefeito atual e candidato à reeleição, o Sérgio Azevedo, ele consta o registro dele cassado, o registro de candidatura cassado, tá? E ele fala com todas as letras que não, que ele é candidato, que ele vai continuar fazendo a campanha e vai mesmo, porque as situações jurídicas no Brasil, por passar o julgamento por 3 instâncias, permite que ele, de repente, chegue com o seu nome na urna, mas cassado. E isso me preocupa, né, porque nós víamos muitas situações parecidas nas cidades grandes, longe da gente, isso começa a chegar na nossa cidade, né? Nós temos um outro candidato, o Heloísio do Carmo Lourenço, em situação de inelegível também, e que está aí disputando o pleito para prefeito, né? Então isso começa a me preocupar, porque são os mesmos nomes de sempre, é, e as pessoas continuam elegendo essas pessoas, e os problemas da nossa cidade são os mesmos, tá? Eu quero afirmar, como afirmei em uma live recente que eu fiz, quando lancei a minha candidatura, eu afirmei que o vereador, enquanto eleito, ele não tem que defender a causa tal, a causa tal, a causa tal, ele está lá, enfim, para representar a sociedade como um todo, né? A partir do momento que ele é eleito, recebe do dinheiro público, do dinheiro do povo, ele está lá para representar a cidade como um todo. Todos os problemas têm que ser passados por um vereador, né? Mas nós vemos pessoas que fazem trabalhos específicos e têm um conhecimento mais amplo em determinadas áreas, que é o meu caso, né? Eu sou da área de gestão de resíduos sólidos, ou seja, sou catador de material reciclável, hoje já organizado como microempreendedor junto a um grupo de catadores, mas nós temos um CNPJ mestre que é uma microempresa que organiza esse pessoal para que a gente possa prestar serviço no município. Então, hoje, nós estamos já um tanto quanto bem organizado e prestando serviço no município. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho um amplo conhecimento de legislação, ou seja, o meu crescimento profissional, ele passou pelo conhecimento legal da disposição de resíduos sólidos no município, e eu já pude representar Minas Gerais na terceira Conferência Nacional de Meio Ambiente, realizada em Brasília no ano de 2008. Eu tive a oportunidade de coordenar o Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Poços de Caldas por 2 mandatos, né, 2 mandatos de 2 anos, ou seja, 4 anos, e recentemente, 2017, 2018, eu coordenei a Comissão Municipal de Resíduos Sólidos, tá? É, e quero deixar bem claro aqui que esses cargos ocupados por mim são cargos que não têm remuneração, tá? Não tiveram remuneração, são cargos aí voluntários, e eu fiz com muito prazer, porque a partir do momento que a sociedade empresarial identificaram que nós a coleta seletiva que o meio ambiente necessita, eu comecei a ver que isso um dia ia impactar na minha profissão, e isso aconteceu especificamente quando nós fizemos, quando Poços de Caldas votou a Lei 8.316, que é a gestão municipal de resíduos sólidos, tá? Então, eu estou falando isso é, porque eu sou dos candidatos a vereador no município de Poços de Caldas, que tem um trabalho específico, bastante atuante, com bastante conhecimento na área de gestão de resíduos sólidos, ou seja, conheço
amplamente a legislação ambiental do município, do estado e do país, tá? Por isso eu me credenciei a candidato a vereador. Por isso que eu estou falando que a maioria dos candidatos tem uma área específica que ele atua em meio à sociedade, ou seja, no impacto social na sua comunidade, e isso o credencia a ser aí um candidato com conhecimento amplo naquela área que ele atua. Mas eu tenho convicção que, sendo eleito e estando vereador na Câmara Municipal, eu estarei lá à disposição da sociedade Poços Caldense. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque a gente vê uma campanha política hoje no município de Poços de Caldas. Eu quero ser bem sincero, eu fico preocupadíssimo com a nossa cidade, porque eu não vi dos candidatos nenhuma proposta ainda de governo, né? Um contando história, outro desmentindo fake, o outro contando do menino que nasceu no São José. Gente, é muito pobre essa campanha. A nossa cidade enfrenta os mesmos problemas há muitos e muitos anos. E a gente vê aí dos candidatos a prefeito, 50% deles são os mesmos. Ou está na prefeitura, ou já passou na prefeitura, tá? E os problemas das nossas cidades são os mesmos. Eu quero aprofundar um pouquinho mais na minha área de gestão de resíduos sólidos. Gente, é lamentável, é criminoso como Poços de Caldas ainda trata o seu lixo. Ninguém pode negar, Poços de Caldas sempre teve uma coleta de lixo regular e muito bem feita, mas entendam o que eu estou falando. Aquele lixo que você tira da tua sacolinha da tua casa e põe lá na rua para o lixeiro coletar, isso sempre foi muito bem feito, não é privilégio dessa administração. Os prefeitos de Poços de Caldas passados sempre fizeram realizar a coleta seletiva, a coleta de lixo bem feito. Porém, a destinação final, ela sempre foi criminosa em Poços de Caldas. É um absurdo a maneira que Poços de Caldas destina o seu lixo ainda hoje. Poços de Caldas, uma cidade que já figurou nos primeiros IDH nacional, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano. Poços já figurou entre as primeiras. Poços de Caldas ainda ostenta um lixão. Nós depositamos nosso lixo pós-coleta em um lixão. Mais grave ainda, no fundo desse lixão passa o Ribeirão de Caldas. O Ribeirão de Caldas é contaminado pelo chorume, pelas pestes que esse lixo produz após a sua deposição ali. E o Ribeirão de Caldas, ele deságua na represa do Cipó, aonde o DEMAI capta a água por grande região, para distribuir em uma grande região de Poços de Caldas. Vou citar alguns bairros: Jardim Centenário, São José, Quisana, Cascatinha, e depois ali Santa Ângela, mais ou menos Jardim del Rei. Essa região recebe água tratada na represa do Cipó, que vem do Ribeirão, um tanto vem do Ribeirão de Caldas, e que recebe um tanto do chorume do lixão de Poços de Caldas. É vergonhoso como Poços de Caldas trata o seu lixo. Poços de Caldas já extrapolou todas as datas para regularizar o seu lixão. E isso não tem sido feito. Não é só por esse prefeito atual. Várias administrações passaram e nunca se incomodaram em resolver o problema do lixo na nossa cidade.
E resolver o problema do lixo, na minha opinião, é fácil, tá? Porque o lixo já está provado. O lixo, ele é produto do começo ao fim. Promovermos a coleta seletiva, ele tem um potencial econômico fantástico quando você separa o lixo seco e vende. O lixo orgânico, ele é tão rico quanto o lixo seco. O lixo orgânico é aquele resto de comida que nós temos, né, e etc., frutas, etc. Ele é tão rico, talvez mais rico do que o lixo seco, tá? Em separado, manuseado, ele pode se tornar em fertilizantes agrícolas e outros, tá? E natural, tá? Natural. Então, o lixo, talvez junto com a saúde, seja um dos maiores problemas, o maior problema que nós temos na nossa sociedade de Poços de Caldas. Mas é o único problema que ele pode ser transformado de problema em solução, ou seja, ele tem um potencial econômico descartado em meio lixo. Se nós recuperarmos esse potencial econômico, nós vamos dar trabalho, renda, oportunidade para muitas pessoas. E mais, nós vamos estar cuidando do nosso meio ambiente. Nós vamos estar cuidando da nossa saúde. E já está provado no mundo que quem trata o seu lixo de maneira correta gasta 5 vezes menos com a saúde pública. Ou seja, tratar do lixo é tratar a saúde pública da sociedade, é tratar a saúde da tua cidade, é tratar o teu meio ambiente. E modéstia à parte, eu tenho um amplo conhecimento sobre legislação de gestão de resíduos, ou seja, Poços de Caldas votou legislação, a nossa gestão municipal de resíduos sólidos no ano de 2006. O Estado de Minas Gerais votou a sua gestão estadual de resíduos sólidos no ano de 2009, e a federação, ou seja, o Brasil, votou a sua gestão nacional de resíduos sólidos no ano de 2010. E essas leis, elas dão todo o amparo legal para que as ações sejam feitas, além de exigir dos municípios e estado, principalmente a federal, que nós chamamos de lei-mãe, as determinações para que nós tratemos o nosso lixo e cuidemos do nosso meio ambiente. Nós temos ótimas leis, são todas leis muito boas, tá? Mas o que falta é agente político de conhecimento e que tenha comprometimento para fazer as normas legais serem aplicadas no município, no estado, na federação. Nós estamos falando especificamente hoje de Poços de Caldas, onde nós vamos eleger aí prefeito e vereadores. Então, o que falta é agente político comprometido em fazer essas coisas funcionar. E é interessante, como eu falei, se você trata o lixo, você está tratando saúde pública. Tratando o lixo, você está tratando o meio ambiente, ou seja, é só benefício. E de uma maneira interessante que o lixo ele tem um potencial econômico muito grande. E nós estamos sempre falando de crise, de problemas, e esquece que nós estamos jogando dinheiro no lixo todo dia fora. Tá? E eu garanto para vocês que as leis são boas, o que nós precisamos é agente político comprometido. E eu estou me colocando à disposição porque eu tenho esse conhecimento. Eu fiz até hoje, atuo na área de gestão de resíduos voluntariamente desde o ano de 2008, quando fui eleito pela primeira vez coordenador do Fórum Municipal de Cidadania. Daí em diante eu fui me aprofundando e conhecendo as leis, conhecendo as regras, e a gente, enquanto sociedade organizada no fórum, na Comissão Municipal de Resíduos, nós achamos todos os benefícios que as leis trazem, se elas aplicadas, e levávamos diante do atual prefeito, desse não foi diferente, mas ignoram e não colocam em prática. Leva diante da Câmara, a situação é a mesma.
Não sei o que pensam, porque representar a sociedade seria isso, né? Eu estou falando para vocês que o lixo tem um potencial econômico tremendo jogado fora todos os dias e não se consegue resolver o problema do lixo. Agora, imagina as outras coisas que não têm potencial econômico, né? Que é só problema, que são as dificuldades que nós temos na saúde, que é a dificuldade que nós temos no transporte público. O transporte público municipal, nesse momento, é uma vergonha. O transporte público é uma vergonha. Você que mora na periferia deve concordar comigo, não? Nós não temos ônibus mais em horários específicos. Eu vou falar aqui, eu moro na Zona Sul, estou aqui nos primeiros bairros, próximo à rotatória da Represa Saturnino de Brito, então eu conheço um pouco da dificuldade do pessoal daqui até o Kennedy, Conjunto Habitacional, São Bento. É brincadeira o horário que o ônibus do São Bento faz. O Conjunto Habitacional, que é um bairro que tinha ônibus de hora em hora, 24 horas por dia, hoje ele para às 10 da noite. 10 horas da noite. Transporte público nosso hoje é uma vergonha. E essa legislação passou, esse prefeito que está passando, eles tiveram 4 anos para resolver esse problema e o transporte público só piorou. Só piorou. Esse prefeito atual não teve competência para realizar uma licitação de forma adequada para que a gente tivesse o contrato renovado com a atual empresa ou uma empresa nova entrando. Ele não teve capacidade com a sua equipe em 4 anos de fazer uma licitação que resolvesse o problema do transporte público em Poços de Caldas. Então, eu vim aqui manifestar essa preocupação em nós irmos para urnas no dia 15 de novembro novamente e reeleger pessoas que vêm mantendo a nossa cidade com os mesmos problemas de sempre. Os mesmos problemas, né? São aí as pessoas que estão mostrando pesquisa. Eu, em particular, não acredito em pesquisa, tá? Eu acredito na voz do povo. Converso bastante com as pessoas e aonde eu estou conversando, o que eu ouço é diferente do que a pesquisa está mostrando. A pesquisa mostra o atual prefeito em primeiro, e aí segue dos outros, mas o que o povo fala na rua não é isso, porque eu não acredito que nós, Poços de Caldas, vamos reeleger um prefeito que não teve capacidade de, junto da realizar uma licitação adequada para que resolvesse o problema do transporte público no município. E você que depende do transporte público hoje, está aí sem ônibus. Domingo não tem ônibus para ninguém passear. Quem depende do transporte público não consegue passear mais com a sua família no domingo, porque não tem ônibus. Então, isso é um absurdo. É um absurdo. Nós precisamos, Poços de Caldas, Sociedade Poços Caldense, nesses 12 dias que falta de eleição, nós juntos conversarmos por aqui, ó, é fácil. Eu não tenho condições de fazer campanha, não tenho condições de pagar para que façam campanha para mim, e não acredito nesse voto, o voto comprado, o voto que custa, eu não acredito nesse voto. Eu acredito no trabalho do dia a dia que traz resultado e que tenha um reconhecimento da sociedade e a sociedade eleja uma pessoa competente, uma pessoa que pode buscar resultados, que pode aplicar projetos que venham beneficiar a sociedade. Então, eu estou aqui mais uma vez afirmando, colocando o meu nome à disposição da sociedade Poços Caldense para ser votado como vereador no dia 15 de novembro. O meu nome da urna é Márcio Recriando, o meu número é 12012. Eu estou com Eduardo Junqueira Dias e Vinícius Gadbem, prefeito e vice.
o número do prefeito é 12. Por que que eu estou com o Eduardo? O Eduardo traz uma proposta diferente, governar a nossa cidade de maneira profissional. Assim, nós vamos tirar a cidade do buraco em que ela se encontra. Só assim. Eu quero relembrar aqui da dívida pública nossa hoje. Eu não vou afirmar o número, porque eu não tive tempo para levantar esse número. Vou levantar nos próximos dias, a gente ainda pode falar disso. Mas a dívida pública do município hoje ultrapassa a casa dos 400 milhões de reais. Quando Sérgio Azevedo assumiu a prefeitura, essa dívida era 100 milhões, talvez um pouco mais, um pouco menos. Em 4 anos, a dívida quadruplicou. Gente, é um absurdo isso. Aonde nós vamos parar? Então, eu apresento o meu nome como candidato a vereador, Márcio Recriando 12012, e também o nome de Eduardo Junqueira Dias, junto com Vinícius Gadibem, para prefeito e vice número 12. Analise, ainda dá tempo da gente conversar bastante. Desses 12 dias que faltam para a eleição, eu vou procurar mostrar um pouquinho mais da minha vida diária para você, internauta, me colocar em evidência pela rede social, que, como eu já disse, eu não tenho condições de sair pelas ruas conversando, me falta tempo, tá? E na próxima live, na quinta-feira, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que todos falam aí do salário do prefeito, o salário do vereador, e eu vou trazer na próxima live uma fala sobre isso. O que eu penso do salário do vereador, o que eu acho, e o que a gente pode buscar enquanto sociedade, se eu for eleito vereador de Poços de Caldas. Eu vou buscar fazer algumas lives daqui até a véspera da eleição, dia sim, dia não, eu vou estar aqui, e cada dia eu vou trazer um assunto para a gente aprofundar. Quero mostrar para vocês, com muita modéstia, mas com muita eficiência, o meu conhecimento sobre a legislação municipal e o que a gente pode fazer juntos se eu for eleito enquanto vereador. Quero trazer para vocês também uma live. Eu estou falando para vocês que a coleta de lixo ela é bem feita, mas a destinação é criminosa. E você paga caro por isso. Você paga caro pela coleta de lixo e deveria também dar sequência com o mesmo dinheiro na destinação de forma correta e ecologicamente correta. Isso não é feito. Procura no seu IPTU, você vai ver a cobrança da taxa de lixo anual, nós vamos multiplicar isso pelo número de municípios na cidade e você vai ver a grana preta que nós pagamos para que a coleta de lixo seja feita de maneira organizada e isso não acontece em todas as suas etapas. Nós precisamos fazer a coleta seletiva. Poços de Caldas, atualmente, praticamente não tem coleta seletiva. Presta atenção, a maioria dos cidadãos que estão separando o seu lixo devidamente, o seco do úmido. Presta atenção, põe lá na rua e vê o que está acontecendo com o seu lixo. De vez em quando passa um catador liberal que está ali defendendo o seu pão de forma digna, leva um tanto. Mas a maioria deles acaba dentro do caminhão de lixo da mesa de coleta de lixo no município e acaba dentro do aterro municipal, ou seja, dentro do lixão. Grande parte da sociedade pós-caldense está separando. Tem muita gente que precisa separar ainda direitinho, mas muitas pessoas estão separando. Isso está acabando no lixão. Por quê? Porque esse prefeito, com a sua equipe, não teve capacidade de organizar uma coleta seletiva para a cidade de Poços de Caldas. Nós vamos falar de tudo isso no decorrer desses 10 dias. Eu vou encerrar por aqui agora. Quero agradecer a atenção de cada um e vamos aí nos encontrar durante esses 12 dias
em pequenas lives e também em alguns stories, e ainda tem o meu material produzido digitalmente, que está sendo colocado à disposição aí. Analisa o meu nome, Márcio Recriando, 12012, e para prefeito, Eduardo Junqueira Dias e Vinícius Gadbem, vice, número 12. Dia 15 de novembro, a gente pode mudar a situação dessa cidade. Vamos juntos fazer a diferença e a mudança que Poços precisa. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. O meu obrigado por esse acompanhamento.